sério fazer parte desse corpo da igreja. E eu fico profundamente entristecido quando lidamos de qualquer jeito com a igreja de Cristo. Quando a igreja de Cristo se vê passando certos constrangimentos, porque geramos de qualquer forma a nossa vida. Eu tenho minhas lutas. E não sabem disso. Mas Paulo também sabia disso. E o seu desejo principal era que aqueles filhos se conformassem perfeitamente a Cristo. Por isso ele diz: completai o meu gozo. Isso dá uma ideia de tomem atitude. Significa encher, significa tornar pleno. Às vezes permanecemos em Cristo do mesmo jeito do dia que nos convertemos, às vezes até mais frios, achando que a palavra de Deus, que Deus tem que nos conformar, que Deus que tem que tomar a nossa forma e não nós o formato de Deus. Paulo diz também, e ele reconhecia que havia entranháveis afetos, isto é, afeto sincero, entranhas. Quando a Bíblia fala, quando se usa essa palavra no texto do Novo Testamento, ou quando é traduzido do Velho para o Novo Testamento, explanta diz que é a ideia de sair das entranhas. Eu não devo ter sentimento superficial. E Paulo reconhece que naquela igreja, apesar de todos os problemas, havia sentimento sincero. É isso que ele chama de entranháveis afetos. Eu brinquei aqui que não são estranháveis, são entranháveis afetos. Eu não posso estar alheio à dor ou o sentimento da irmã Maria Rita, por exemplo. Eu preciso ter entranhável afeto. Por isso não somos um auditório. Deus não nos quer auditório. Isto quer dizer que temos que ser pequenos. Mas Paulo diz, olha, eu sei que naquela igreja, na igreja de Filipos, há entranháveis afetos, há piedade eterna, simpatia. É isso que define a palavra compaixão. Agora, esta conquista, um pouco mais de grave, não? Essa conquista, ela é do dia a dia. Não há bacharel, ou bacharelado, mestrado, doutorado e pós-doutórios. Estamos construindo a cada dia. A minha vida foi muito influenciada por um tio que eu tive pastor. Ele morreu jovem, aos 104 anos. Ele dizia, chamava de Brito: eu estou sempre aprendendo. Eu vi que meu avô tornou-se muito melhor com a velhice. Quando Paulo disse: completai o meu gozo, a minha alegria, para que tenhais, isso é muito evidente por causa da forma verbal que aparece. Tempo e o modo. E a ideia é exatamente de algo que está em andamento, algo que tem um ponto inicial, um ponto marcante. A minha vida, julho de 68, no dia que eu aceitei Jesus. No dia que eu aceitei Jesus, eu tinha 10 anos. Fui criado em igreja, neto de crente, filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, eu vim de história de família, história de perseguição.
Mas um dia eu precisei fazer a minha decisão. Foi muito rápido da decisão do batismo. Batizei no dia 13 de agosto daquele mesmo ano, 68. Teoricamente, esse é o meu ponto inicial. É o tempo verbal que Paulo aplica. Agora, esse processo ele está em andamento, de forma imperativa e ativa. É isso que Deus quer. Deus quer filhos maduros. Deus quer formar em nós, através do seu Espírito, a imagem de Cristo. Estou falando de imagem física, que alguns de nós, sem dúvida, somos mais bonitos fisicamente do que Jesus. Jesus era feio, segundo a profecia. Ele não atraía pela sua beleza física. Nada a ver com aquelas telas aí fora. Não havia beleza nem formosura. Mas ele atraía pelo poder. Então, quando Paulo diz completar o teu gozo, ele está dizendo: continue andando nesse processo até que Cristo seja plenamente formado em nós. É lógico que sabemos que há uma linguagem escatológica nisso, mas o que Paulo está dizendo é que não pode haver conformismo. E que mesmo tendo 30, 40 anos de igreja, às vezes, como eu partilhei com os irmãos, parece que voltamos ao primeiro dia. Porque temos agora uma experiência nova que não tínhamos antes. Temos um personagem novo que chegou na minha vida. Eu brinco com alguns pais que já estão tendo as filhas já crescidinhas, falando sobre a chegada dos namorados nas casas, eles rejeitam. Eles ficam meio. Aí eu pergunto: que idade, meu irmão, que idade você começou a namorar, pastor? Meu pai não tinha sabedoria. Você tem, né? Então, mas nós vamos nos preparando quando vamos, principalmente quem tem filha, né? Acho que a filha preocupa mais para alguns, né? A filha não tem tanta preocupação, mas vai ter. Não está fácil agora também não, viu, irmão? Né? Porque precisamos de homens e mulheres que sejam fiéis. Mas de repente vem uma pessoa nova na sua vida e você descobre que parece que tudo que você aprendeu, você desaprendeu. E tem que voltar e pedir: Senhor, eu preciso do encorajamento que vem de Cristo. Eu preciso da comunhão de amor que vem em Cristo. Eu preciso da comunhão do Espírito para enfrentar essa situação. E Paulo diz: para que tenhais o mesmo pensar. Por isso eu quero partilhar com os irmãos desafios à comunhão ou à coinonia na igreja. Comunhão e coinonia é muito mais do que cafezinho. É muito mais do que irmão recebendo irmão. Aliás, alguns estão devendo ainda convites que receberam. Foram recebidos e não receberam seus anfitriões ainda em casa. Esse ano o programa volta. Mas Paulo diz: para que tenhais o mesmo modo de pensar. Unidade em meio à diversidade. Somos convocados todos os dias a viver, aceitar ou dobrar-se à diversidade. É isso? Dessa forma, os educadores tentam, nas escolas em especial, mostrar essa necessidade. Mas
unidade. Implica numa convivência harmoniosa, às vezes politicamente correta, mas onde cada um busca o que é seu. Nós somos convocados a aceitarmos as diversidades. Até aceitamos. Convivemos de forma harmoniosa. Convivemos de forma legal, porque não queremos infringir a lei. Convivemos na base do politicamente correto. Mas isso não significa que tenhamos o mesmo jeito de pensar. Eu faço conforme aquele cântico, tu no teu cantinho e eu no meu. É assim que vivemos em sociedade. Paulo não diz assim. Paulo diz: completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Mas o que Paulo está dizendo? Será que ele está dizendo que em nome da paz ou da unidade devemos estabelecer relacionamentos superficiais? Aí eu tenho que conviver com fulano, então eu vou conviver, dou bom dia, boa tarde, vou ter convivência social. Não é isso que Paulo está dizendo. E é muito sério o que Paulo diz aqui. E olha que ele não está falando na igreja de Corinto. Ficaria muito bem lá em Corinto. Corinto era uma igreja para destruir qualquer pastor no início de ministério. A igreja de Corinto tinha que ter uma boa comissão de sucessão pastoral, porque um neófito teria o lugar de matar a casa de matar profetas. Corinto era complicado, Filipos não. Tinha um probleminha lá, existia de que é coisa que não existe mais nas igrejas hoje em dia. Irmãos e irmãs se relacionam perfeitamente. Essa história da indiferença de Cid que é uma coisa hoje utópica, não existe, né? Mas, pensando na possibilidade de existir, Paulo diz que vocês precisam ter o mesmo modo de pensar. Como isso pode acontecer sendo pessoas tão diferentes? Como eu posso ter o mesmo modo de pensar que há coisas que eu penso diferente da alguém? Quase sempre, nunca temos qualquer treta. Ela tem um jeito de pensar, né? Ela tem um jeito dela de pensar, eu tenho o meu jeito, o Valdir tem o dele, Moisés tem o dela. Como que isso pode acontecer? É o que Paulo diz. Faz parte deste formato de Cristo, essa busca de unidade de pensamento, mesmo diante das diversidades. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 24. Mateus 24.
o versículo 12, de 1 a 28, esse é conhecido como o sermão profético de Jesus. O primeiro tópico fala do princípio das dores, depois da grande tribulação. E no versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade aí é anomia. Anomia significa desobediência ou desrespeito à lei, no caso divina. Mas, pastor, não somos da lei. Temos falado isso em Gálatas. Mas vejamos, vamos ver o que Jesus diz em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 28. Jesus diz que por causa da iniquidade que vai se multiplicar, o amor de muito esfriará. Iniquidade é anomia, desobediência, desrespeito à lei. Mas que lei? Lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 28, o Senhor Jesus diz o seguinte: eis que se levantou, versículo 25, eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: respondeste bem, faz isto e viverás. Os problemas da comunidade, tua comunidade, pensa-se não ser a questão com Deus. Eu amo a Deus. Eu nunca vi qualquer tipo de atrito na igreja porque alguém dizia eu amo a Deus e disse não ama a Deus. Talvez o amar a Deus, mas não tem nada a ver com amar a Deus. Amar a Deus e não amar a Deus. Você já viu alguma briga disso? Alguns que têm mais tempo do que eu de igreja? Não tem. Amarás o próximo como a ti mesmo, aí complica. E muita gente se esfria. A realidade, a palavra quer dizer frio. Ela começa com aquela letrinha da psicologia, psique, que é a falta, quando você se torna destituído de calor da fé cristã e da santidade. Você se torna destituído disso. Aí você vai esfriando o amor de muitos. A palavra vem de ágape, que no plural quer dizer também refeições dos cristãos primitivos que chegaram a associar a questão da ceia, comunhão. Então, quando quebramos a lei, que lei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por causa dessas questões, a iniquidade vai se multiplicando, o individualismo vai se multiplicando, e nós temos visto isso. E o amor vai esfriando. Por isso que Paulo diz: tenhais o mesmo modo de pensar. O pastor Chad, no seu comentário sobre essa carta, ele diz que isso é a legítima expressão do amor em Cristo, do amor de Deus. Só é possível buscarmos um caminho comum por causa do amor de Cristo. Isso acontece na família. Se eu pensar de um jeito, se a Fátima pensar de outro, se a Priscila pensar de um jeito, o João de outro,
cada um buscar tão somente o seu próprio interesse, não chegaremos nunca a construirmos nada como família. Se marido pensa para um lado, mulher pensa para outro, filhos pensam para outro, não vamos convergir nada. Apenas moramos debaixo do mesmo teto. E quase sempre mais custeados por um do que por outro. Porque eu só busco o meu próprio interesse. Se eu estou numa casa onde meu pai passa por um problema, a luz está para ser cortada, isso não é problema meu, porque eu tenho que comprar um equipamento eletrônico novo, isso é egoísmo. Não estamos convergindo, não estamos buscando esse pensamento. E essa unidade de pensamento faz com que a atitude seja favorável à família que se apoia mutuamente. Há uma família lá em Recife, que uma delas me chama, um dos componentes me chama de filho, né? Até mandou um cheiro para mim. Cheiro é mais sentimento do que beijo. Quando você dá um cheiro, você sente o perfume da pessoa. Beijo, mas ela mandou um cheiro para mim, né? Deles. Eles eram, acho que são 8 filhos, mais ou menos 6, 7 filhos, não sei quantos são. Eles têm uma lei meio comum entre eles. Aquilo que é básico, todos têm. E aquele irmão que tem mais, vai abrir mão para que o irmão que tem menos possam ter a base. O que eles consideravam base? Estão todos na igreja que eu saiba, todos. De certa forma, bem-sucedidos. O que eles consideravam base? Casa, estudo. Televisão não era base, estudo era. Base. Havia um pensamento que todos precisavam ter pelo menos o mínimo necessário para conduzir com dignidade. A irmã pode ter 10 pares, 100 pares de sapatos. Se quiser, se está fazendo, projetar uma sapateira, pode começar com fácil. Se o seu guarda-roupa não dá, faz outro, pendura no teto. Mas você não pode esquecer que a sua irmã, às vezes a mesma irmã de sangue, anda com um sapato medidor de temperatura. Aquele que o solar está tão fino que já sente o calor. Essa busca de unidade. Só é possível por conta de Cristo. E essa questão é tão séria na carta de Paulo aos Filipenses, é muito interessante isso, ter o mesmo pensar. Paulo escreve isso 23 vezes nas cartas dele. Em 23 ocasiões, Paulo escreve por dentro e por meio. Em 23 ocasiões. 10 em Filipos. 10 na carta dos Filipenses. 3 sobre ocasiões. Por quê? Isso vale para a igreja e para a família. A palavra significa uma combinação de atividades intelectuais e afetivas, pensar e agir, que toca tanto a mente como o coração, e que o objeto se dirige, no caso da igreja, à segurança da igreja. E no caso da família, a segurança da família. Estou falando de sistema de alarme, essas coisas. Estou falando de criar uma família segura. Precisamos ter segurança de afetividade em relação.
o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Aí ele usa uma palavra que significa almar-se. Você pode ver isso em Samuel, 1 Samuel 18:1. E quando fala da amizade de Davi por Jonatas, o próprio Aristóteles dizia que a amizade é um coração e dois corpos, uma só alma e dois corpos. Não precisamos estar juntos toda hora para termos uma só alma, um só sentimento. Sentimento de propósito, sentimento de ações, como se uma única alma vivesse nos credos. Isso implica em harmonia. E esse é o primeiro desafio nosso. Fácil. É difícil dentro de casa. Às vezes com 2 pessoas, né? Com 3 pessoas. 4 pessoas, às vezes você não consegue, isso é um desafio para você. Imagina com 200, com 300, com 400. Mesmo pensamento e mesmo sentimento. O que é que nos leva a ter o mesmo sentimento? O que é que nos faz nos conduzir, apesar da diversidade, das diferenças? O que é que nos leva ao mesmo caminho, ao mesmo pensamento? E qual o propósito disso? Por que Paulo fala isso? Eu vou ficar só nesse primeiro desafio, que é a unidade em meio à diversidade. Graças a Deus, somos pessoas diferentes. Ficaria muito monótono na igreja, todos nós fossemos do mesmo jeito. Tem aquele mais expansivo, tem aquele mais calado, né? Tem aquele que parece que está tudo bem, tem aquele que parece que está tudo ruim. Temos dores diferentes, mas temos uma unidade de pensamento que é dada em Cristo. Minha alma está atrelada, o meu sentimento, o meu pensar, o psique, está atrelado de uma forma saudável, não patológica, aos irmãos. Para quê? Está lá no versículo 15. Abra sua Bíblia aí, o seu celular aí, e veja o que diz aí. Filipenses 2,15. Para que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa. Filho de Deus sem mancha. Sem mancha. Falamos tanto dos políticos. Será que poderíamos ser políticos sem mancha? Será que os nossos filhos seriam políticos sem mancha? Diretores de estatais sem mancha? Em meio a uma geração corrupta e perversa? Será que se tivéssemos filhos militares, nossos filhos seriam envolvidos em atos de violência? Que às vezes somos muito rápidos em julgar uns aos outros. Se está faltando sal na sociedade, há algum problema com o sal, com a luz. Que a palavra de Deus diz que para que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros. No momento vamos ver isso aqui.
filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares do mundo. Eu sou isso na minha casa, esse é o meu desafio. Pregar todo domingo na presença de mulher e filho não é fácil. Tenho certeza que mede em cada palavra. Os que convivem comigo no dia a dia do trabalho, mede em cada palavra. Mas esse é o meu desafio. Esse é o nosso desafio. Por isso a unidade de pensamento. Buscando, vamos aprendendo isso, porque Paulo diz mais: com humildade considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas também cada qual para o que é dos outros. Você não é o único que vai comer, tem mais gente para comer, lembre-se disso. Não é? Ele tem que ensinar isso às pessoas. Tem os seus irmãos, tem a sua irmã, tem o seu irmão, tem o seu pai, tem a sua mãe. Por que você deixa isso aí? Você pode resolver essa questão? São desafios da vida, prática e na igreja. Mas o que a Bíblia nos ensina hoje, pelo menos falou comigo, é que meu primeiro desafio nessa questão da comunhão é, apesar da diversidade, buscarmos a unidade, vivemos uma unidade, não uma falácia de unidade, mas uma unidade sincera. Porque senão não vamos construir nada. Mas eu não preciso de ninguém, preciso. Já presenciei 2 sepultamentos que não tinha quem levasse a caixão. Precisamos. Deus nos ajude a viver essa unidade. Vamos dedicar os dízimos de oferta. Enquanto dedicamos, cantaremos o hino indicado.